Iniciando mais um de grão em grão, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, todo sábado às 10 horas da manhã. Não percam, assistam sempre, né? Temos aí também a lista de todas as entrevistas que nós fizemos. Hoje, né, teremos aí uma conversa um pouco diferente, né, do habitual que a gente vinha tendo, mas também muito importante porque é mais uma oportunidade da gente enxergar o agro por um outro caminho. Vocês já estão vendo que tem gráficos aqui e tem também números, né? Mas não tem nada de análise gráfica, né? Hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui a Diana, né? Vai se apresentar para nós aqui, e também o Carlos, né? Os dois são lá da Eleven e a gente vai bater um papo muito legal aqui, né? Muito tranquilo. Bom, Guto, prazer aqui, bom dia a todos, bom dia aos clientes da Liberta, prazer estar aqui com vocês. Bom, como o Guto colocou, né, falar um pouco de empresas listadas em bolsa, envolvido ao agronegócio, preço de soja, né, como a gente analisa ali especificamente essas companhias. Eu sou Carlos Daltoso, como o Guto bem falou, sou o chefe de renda variável da Eleven, né? Eleven, hoje somos mais de 40 analistas olhando diversos tipos de ativos, 20 especificamente em ações, né? Olhando setores específicos, mais de 170 companhias listadas na B3 e agora também algumas empresas globais aí que são listadas nas bolsas lá fora. E aqui comigo está a Diana Estberger, que é analista de agro, né, e acompanha de perto todo o setor de agro, alimentos, bebidas, proteínas, papel e celulose também, né, então pode trazer aí também uma visão mais profunda aí desses setores aí envolvidos no agronegócio. Bom dia, Di. Bom, como o Cadu já falou, meu nome é Diana, eu sou responsável pela cobertura aqui de todo o setor de agro e alimentos e bebidas, né, da Eleven, e eu estou aqui para falar um pouco do setor aí, das empresas para vocês. Legal, deixa eu fazer então aqui uma pergunta, uma pergunta não, fazer uma posição, né? O agronegócio em geral está chamando muita atenção, né? As commodities em geral também, né? Vamos abrir para minério, petróleo, etc., mas principalmente o meu foco aqui maior é nessa agropecuária. A gente tem chamado a atenção, hein, violentamente, né, no mundo inteiro, todo mundo. A Bolsa, eu acho que no contrato de milho na Bolsa nunca teve uma liquidez tão grande, né, e um interesse tão grande por todos os investidores. A gente está num momento especial, um momento com estoques muito reduzidos, a gente está tendo preços que estão subindo, estão problemas climáticos, né, isso já vem ocorrendo há 3 anos, com aí uma aceleração ano passado, né, devido à pandemia que trouxe um consumo ainda mais forte ainda nessa área de alimentos. E com isso, lógico, a gente quer participar desse mercado, mas nem todo mundo gosta de participar, ou tem tempo, ou tem conhecimento para participar no grão em si. Então, a gente tem aí várias empresas, né, como o Carlos falou, várias empresas que estão ligadas diretamente nesse mercado. Diana, fala para mim, assim, como é que você está enxergando um pouco esse mercado e quais são essas empresas que a gente poderia estar aí participando com elas, né, dentro desse, qual seriam os potenciais que elas teriam mais fortes para a gente poder participar, surfar essa onda junto com elas? Bom, como você disse, o setor de agro está num momento bastante positivo, né? Você tem uma demanda bastante forte, principalmente vindo da China, né, por conta da febre suína africana, que eles estão tentando recompor o rebanho de suínos deles, e para isso eles precisam de bastante grãos, tanto soja quanto milho.
E, ao mesmo tempo, a oferta global de grãos não está crescendo tanto quanto a demanda, e isso está gerando uma alta expressiva nos preços, né? Tanto a soja quanto ao milho. Se você olhar, estão no maior patamar histórico, e a grande dúvida é quando que esse ciclo vai reverter e quanto dessa reversão está precificada no preço das ações, né? Aqui no Brasil, acho que as principais empresas da Bolsa que vendem os grãos são a SLC e a Brasil Agro. Todas essas duas ações subiram bastante. E, na minha visão, as duas empresas são muito boas em termos de gestão. Você tem uma SLC que tem expandido bastante sua área. Ela fez 2 operações recentemente. Uma foi a fusão com a Terra Santa, que ela vai arrendar as terras da Terra Santa, e com isso vai aumentar cerca de 30% a área plantada dela, mais uma operação no Xingu. Então, com isso, ela deve expandir aí mais de 40% sua área plantada esse ano, e a produtividade dela é a maior do Brasil. Então, ela tem tudo para surfar nessa onda positiva, e é o que está acontecendo. Ela vai fazer cerca de 1 bi de EBITDA já esse ano, e as ações estão refletindo isso, né? Agora, quanto mais upside que você tem na ação, aí, sinceramente, assim, eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que, né, porque eu acho que grande parte desse ciclo já está precificado, e eu não acho que vai ser o ano que vem, mas talvez daqui a alguns anos você veja essa tendência de alta se reverter um pouco, mas eu acho que talvez ainda tem espaço, sim. Tem espaço aí para crescer, né? Exato. E complementando, né, só ampliando um pouco o escopo do que a Diana falou, sim, né, acho que essa questão da gripe suína africana aí trouxe um desbalanceamento, né, entre oferta e demanda de proteína no mercado global, e isso afetou o mercado de grãos. E, além disso, isso foi pré-pandemia, né, de Covid-19, já como você disse na abertura, né, uns 3 anos que o mercado já vem sofrendo com esse desbalanceamento, e a pandemia agravou um pouco ali, né, essa questão. E hoje nós temos, por exemplo, Estados Unidos e China crescendo seu PIB, né, interno, crescendo a taxas muito altas, né, acima de 6%. Isso gera uma demanda mais forte também por outras commodities, além das proteínas, que a gente pode abordar um pouco mais, né, que eu comentei do balanceamento, mas também petróleo, minério, né? Minério está numa alta muito forte também, a gente vê isso também refletido no preço das ações de Vale, das siderúrgicas aqui, né? Gerdau, CSN, Uzi Minas, que vivem, né, um ciclo, e esse ciclo, como a Diana falou, ainda vai levar mais alguns anos, né? A nossa dúvida, né, o nosso trabalho de analista é justamente projetar o resultado desses setores, dessas companhias, né, listadas em bolsa, para entender ali se o risco-retorno de um investimento nessas companhias é atrativo, está atrativo, né? E o que a gente
coloca, né, e muitas vezes o mercado acaba exagerando, né, nessas altas, porque todo mercado é cíclico, né? A gente viu isso diversas vezes já, e muitas vezes se perpetua um ciclo favorável, como o de soja que a Diana comentou, né? Então, com soja negociando lá em patamares muito altos, né, para os padrões históricos, cerca de $15, quanto tarde, né? 32. Chegou a bater 16 e voltou um pouquinho, mas... O dólares por bushel, né, Guto? Aí a gente está falando do mercado em Chicago, né? Que é SLC, Brasil Agro vende. Mas eu estava falando $32 já transformado em 60 quilos o bushel, né? Nosso contrato aqui, né? Então você vê, para setembro 31,30, né? Novembro 30,43. Julho, 34,12, já fazendo a conversão, porque o nosso é o mini contrato de Chicago, mas eles convertem para 60 quilos. Só para dar uma referência mais fácil, né? Mas só para passar para o pessoal que assiste, estou acostumado a assistir, porque existe um diferencial muito legal que eu percebi agora que a gente estava conversando, né? Tanto a Diana quanto o Carlos, né? Comentando aí de achar o ponto em que essa curva vai cair, quanto tempo a gente vai ficar, essas empresas vão conseguir demandar isso tudo, porque a gente tem uma visão mais curta, né? A gente tem uma visão de 3, 4, 5 meses em relação a contratos futuros que nós estamos operando, no máximo a gente enxerga até o final do ano. Mas quando você vai investir numa empresa, você não pode pensar em tão pouco tempo, né? Acredito eu, né? Não é minha expertise, é de vocês, mas por isso que eu devolvo essa visão. É uma visão que a gente tem que entender. Bom, eu vou comprar uma ação hoje porque eu pretendo acompanhar o crescimento dessa empresa. O exemplo da SLC. A SLC é uma empresa que está crescendo muito, eu gosto de acompanhar, e eu percebo que ela acompanha o gráfico do algodão lá fora, né? Se você acompanhar o gráfico do algodão e colocar ela junto, elas fazem os mesmos movimentos, porque ainda é o carro-chefe dela, o algodão, mas ela também investe em diminuir o custo, porque ela sabe que esses ciclos são positivos de preço, são positivos e negativos. Então, essa visão que eu gostaria de vocês, que a gente não tem, a gente tem uma visão muito curta, porque as safras são de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses. Quando eu vou entrar numa empresa que está ligada ao agro, seja através de máquina, seja através de madeira, através de petróleo, de minério, o que é importante eu entender? Que esses ciclos, a gente sabe que eles acontecem de alto e baixo, mas qual é a capacidade da empresa de atravessar esses ciclos? Essa é a visão que a gente tem que ter? Exatamente, Guto. E aqui, normalmente, a gente olha ciclos, faz projeções, né, e traça cenários para os próximos 10 anos, por exemplo, né? Não é 5 meses, 6 meses, são os próximos 10 anos que a gente olha ali, traçando cenários, e por isso a gente busca identificar em que momento do ciclo nós estamos, para não perpetuar uma saca de soja acima de $30 e como você colocou, né? Então, isso obviamente vai voltar em algum momento, como a Diana disse, daqui a 2, 3 anos, provavelmente, quando essa demanda, né? Esse ano mesmo a dinâmica já está um pouco diferente, né? A China já tem importado mais soja dos Estados Unidos, né? E diminuindo um pouco a compra da soja brasileira, então já traz aí, né, um certo alívio. Então, o nosso trabalho, olhando especificamente para a projeção de resultado das companhias listadas, a gente olha um horizonte de 10 anos. Então, isso que acho que é fundamental, né, importante. Gostaria que vocês escolhessem uma companhia para a gente viajar em cima dela um pouquinho nessa projeção para frente, seja etanol, madeira, qualquer uma, o que vocês quiserem aí, escolher. Eu fazer algumas perguntas em cima, para a gente tentar navegar esses 10 anos que vem pela frente aí. Não sei, a própria SLC a Diana já colocou, né, que está
venha investindo muito em ampliação do seu horizonte de terras, né, com essa fusão aí com Terra Santa, buscando um equilíbrio maior ali entre terras próprias e arrendadas. Então, ela já vem numa dinâmica, e a SLC, como a Diana colocou, né, é a benchmark para o setor aí, em termos de produtividade, né? Então, é uma empresa de excelência ali, né? Isso só ficando no mercado de grãos, mas a gente pode abordar proteínas também, né? Ontem Minerva divulgou sobre o resultado do primeiro trimestre, um resultado muito positivo. Então, a gama aí de opções é muito ampla, né? Fala, Diana. Eu acho que, como o Cadu comentou, a SLC é um benchmark, né, no setor. Acho que uma coisa que ela faz muito bem é o hedge, né? Ela já está bastante adiantada, né, até para 21, 22. Isso traz uma vantagem em relação aos concorrentes. E essa mudança para uma estrutura mais asset-light, né? Hoje ela está com mais de 50% das terras dela são arrendadas. Isso traz um ROIC bem maior do que uma empresa que opera somente com terras próprias, né? Então, isso também você falou, de reduzir os custos, né? Os custos operacionais, para ela poder enfrentar momentos de preços baixos e ainda ser competitiva, que a Vale faz isso, né? Não vamos falar da Vale, porque todo mundo fala da Vale. Mas, assim, se eu fosse falar de etanol, né? Por que o etanol? Etanol é renovável aqui do Brasil, produz energia elétrica, produz açúcar. Cadê o etanol? Cana-de-açúcar, né? A gente tem etanol, a gente tem energia elétrica, a gente tem açúcar, né? E a gente tem um mercado para frente muito interessante, porque o Brasil é o país que pode ter um carro elétrico que não polui realmente, né? O carro elétrico ainda polui muito, né? O carro em si não polui, mas as baterias usadas e a fonte de energia usada nele, no hemisfério norte, ainda polui demais. Então, mas aqui no Brasil a gente tem a chance de ter um carro híbrido, né, que a gente tenha o etanol no tanque produzindo energia elétrica, e realmente a gente tem um carro aí muito interessante, que inclusive a Toyota quer desenvolver, e a Fiat também, um motor específico para etanol, né, que até agora se adaptou gasolina para etanol, e eles querem que seria um carro melhor. Porém, a gente tem um desafio que eu enxergo aí, para tudo que a gente lê e conversa, o desafio enorme da mão do governo no preço do combustível, né? Que o Paulo Guedes está querendo derrubar isso agora, inclusive fazer a venda do etanol direto para os postos. Vale a pena a gente investir em alguma dessas empresas aí? Tem várias delas aí. O que vocês me dizem deste mercado? É um mercado, acho que tem aí o São Martinho, né, que acho que aí mais voltado ao açúcar e etanol, né, mas como você disse, tem toda a preocupação recente com a Petrobras, com a política de preço, né, até então, a gestão anterior da Petrobras vinha seguindo a paridade de preço internacional, que também subiu, né, lembrando que um ano atrás, né, o barril do petróleo em Chicago também chegou a ser negociado em terreno negativo, né, ninguém queria estocar, né, uma coisa impensável há algum tempo atrás, né, e hoje se recuperou e está ali num patamar elevado também, como todas as commodities, né, apesar do novo presidente da Petrobras falar que ainda vai seguir a dinâmica de preço internacional, ele foi colocado lá justamente pela insatisfação, né, do controlador da companhia nesse repasse, né, foi mais de 50% de aumento do combustível esse ano. Isso afeta a inflação, obviamente, a gente já vem sofrendo ali com um crescimento menor do que o ritmo mundial em 2021 e com uma inflação ali persistente, né, de alimentos e combustível ali puxando o IPCA, né, o índice de inflação, mas
especificamente de etanol, né? Acho que a São Martinho aí é um bom player ali, né? Com certeza, e eles têm esse projeto de etanol de milho, né? Que também vai aumentar a oferta deles de etanol. No Mato Grosso, isso, Jana, ou em São Paulo mesmo? Onde é que eles estão mais focados? Em São Paulo mesmo. Com milho? Uhum. Tá. E, bom, outra que investe bastante nisso também é a Cosan, né? A Cosan é mais diversificada ali, ela tem o business de distribuição de combustível, tem a Comgás também, né? Eu acho em termos E aí o braço da Cosan ali, que está investindo bastante, né, em redução de emissão global de carbono, é a Raízen, né? Sim, não, eles estão investindo pesado em energia renovável, né? Planta de etanol a partir da biomassa, né? Tudo estão investindo. Compraram a Biosev recentemente e devem fazer o seu IPO ali logo mais, né? A Raízen vai fazer então você vai poder comprar ações da Raízen independente dos outros negócios do grupo, né? E esse é um ponto importante também, interessante, né, Guto, que apesar do setor agrícola, né, o setor de agro ser a locomotiva do PIB já há um bom tempo no Brasil, né, ele é pouco representado na Bolsa, né, tem poucas empresas listadas, e o que a gente tem visto recentemente é mais empresas ligadas ao agro aí, buscando se listar na Bolsa, né? Tivemos a Jalles Machado, também é produtora de açúcar e etanol, fazendo sua listagem esse ano. Semana passada, né, a Boa Safra aí também, né, que é a Sementes, também fazendo a sua listagem. Tiveram outras que tentaram, né, Oleoplan, AgroGalaxy, mas ainda não encontraram um momento favorável, né, Vitia Fertilizantes também. Então, é interessante ver, né, essas empresas de agro buscando o mercado de capitais, o mercado de ações também como opção para financiar o seu ciclo de crescimento à frente, né? A gente ainda tem, como também aconteceu no setor de tecnologia, né, lá fora nós temos as big techs, né, que puxam a bolsa americana e a alta das bolsas americanas ao longo dos últimos anos. Aqui a gente tinha uma pouca representatividade, né? Nós vimos aí, final do ano passado, início desse ano, alguns IPOs de empresas de tecnologia. Isso tem acontecido também no setor de agro, né, como Jalles Machado e Boa Safra, que eu citei, que fizeram as suas operações, né, captaram recursos via Bolsa de Valores recentemente para financiar esse ciclo de crescimento à frente. Eu acho assim, é uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa que eu observo, e sempre quando eu entrevisto alguém que está ligado a banco ou ligado mais diretamente ao mercado de grãos, eu pergunto, por que vocês não operam dentro da B3, né? Não, porque a gente fecha lá em Chicago, que a gente fecha em Nova York, que a gente fecha em Londres, seja café, seja soja, milho, etc. Mas não dá para trazer um pouquinho para nós aqui, para a gente ter, né, uma liquidez maior no nosso mercado, a gente ter liquidez em opções, ter liquidez nos contratos? E eu vejo que, então, pelo que você está falando, é a mesma coisa em relação às empresas, né? O Brasil tem aí uma porcentagem do PIB altíssimo, né, ligado ao agronegócio em geral, e tem pouquíssimas empresas no mercado, né? Eu, sei lá, se eu for contar aqui algumas que eu estava olhando aqui, né, não é minha praia olhar, mas, né, dentro do nosso bate-papo, eu devo ter aqui, sei lá, 5, 10, 15, no máximo umas 20 que seriam interessantes da gente
acompanhar. Você disse que acompanham 170 empresas, é isso, Carlos? E a gente tem aqui, dessas aqui, isso porque aqui no meio ainda tem algumas empresas que estão aí todo dia, né? A Bev, tem aqui Vale, JBS, Minerva, Marfrig, né? Tem os frigoríficos. Frigorífico e tal, mas hoje, né? O que será que está faltando para nós aqui no Brasil termos um empurrão desse? Porque não existe uma melhor maneira de você incentivar não existe uma melhor maneira de você investir numa empresa, né, com um capital muito grande, a um custo muito baixo, que não seja as ações, né? Acha que está faltando algum pega? Eu vejo aí o nosso maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja, estamos caminhando para ser talvez o maior exportador de milho do mundo, né? O maior produtor também, podemos, talvez, ainda está muito longe, mas podemos chegar entre carne, suíno, ave, boi. O que está faltando, será, para nós aqui, hein? O que nós tínhamos aqui, né, dado também a dinâmica interna de insegurança, incerteza na economia brasileira, né? O que nós temos historicamente é uma taxa de juros básico aí muito alta, né? Então você inverte ali a relação risco-retorno e muita gente viveu investindo no ativo de menor risco, que é o título público, né? Investindo ali em renda fixa sem muito risco, né? Isso há poucos anos atrás Tesouro Direto pagava 17% ao ano, né? Então, para que eu vou tomar risco, né, se já tem um título público ali com toda a segurança do governo pagando 17% ao ano? Essa dinâmica mudou, né? A gente viu a Selic chegar a 2%, né? Já está em 2,75%, hoje deve ir para 3,5%, né, na nossa estimativa, mais uma alta de 0,75 pontos percentuais. Então a gente vê ali, né, o investidor, né, buscando diversificar, e não à toa a gente tem visto recordes de CPFs cadastrados na B3, né? 18 meses atrás eram 800 mil CPFs, hoje a gente já está em 3,5 milhões. Ainda assim é um número baixo, né? São menos de 2% da população total, né? Chile e México tem cerca de 10% da população investindo em bolsa. Então a gente está nesse início de ciclo de investidores buscando, né, serem sócios dessas companhias, e empresas do setor de tecnologia, agro, que eram um pouco representativas, né, como eu mencionei, estão olhando, né, o mercado de capitais para abrir o seu negócio, buscar sociedade ali, né, vender uma parcela da sua companhia no mercado de ações. E acho que a gente está só no início de um ciclo, né, que junta o interesse do investidor em buscar novos nomes e via direta ou indireta, a indústria de fundos cresceu também de maneira muito grande no ano passado, né, ou investir diretamente numa ação, como a gente citou algumas aqui, né, específicas do setor agro. Então, essa dinâmica tem mudado, graças a Deus, recentemente, né, com taxa de juros, mesmo que a Selic chegue a 5, 6 no final desse ano, ainda para os padrões brasileiros é baixa e incentiva essa diversificação, né, para você buscar rentabilizar melhor um pouco o seu patrimônio, tomando um pouco mais de risco e investindo em empresas listadas na Bolsa, né? Então, acho que a gente está no início de um ciclo virtuoso ali que tende a mudar, né? Como você falou, hoje na B3 tem pouco mais de 420 companhias listadas só, né? É um universo muito pequeno ainda nos padrões globais. E, Carlos, essa pode ser uma oportunidade para as pessoas que nunca tiveram acesso à Bolsa, né, que foram para a Bolsa agora, exatamente precisando rentabilizar seu capital, de que eles perceberem que também é possível ganhar dinheiro na Bolsa. Lógico, sempre tem um risco maior, mas se a gente falar aqui, eu vou fugir um pouquinho do nosso tema aqui, mas eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. No longo prazo, né? Em 2016, a gente tinha, em janeiro, fevereiro, a gente tinha esse juro que você falou aí, 17%, 18%, 16%,
no Tesouro Direto, né? Tem gente que está recebendo até hoje isso. Mas, enfim. Mas se a gente pensar num prazo maior, num caminho maior, se a gente pensar, que nem a gente estava falando, em 10 anos, se eu voltar 10 anos lá atrás e eu tivesse uma carteira boa, mesmo com esses juros altos, porque esses juros também, né, tiveram aí bastante movimento durante esse caminho. Se eu voltar 10 anos e eu tivesse uma carteira boa, eu teria conseguido acompanhar esses juros ou a inflação, ou tivesse ficado no meio do caminho? Poderia? Eu sei que eu peguei aí, é uma pergunta mais complicada um pouco, mas fora um pouquinho, mas conseguiria ter acompanhado esse desempenho todo, sabendo que eu estou correndo risco? Né? Sim, com certeza. E já pondo, né, que aqui atrás tem esses desenhos, né, a gente sabe que 2008, 2000, sei lá, tem várias crises aí, a gente vê que ele vai lá embaixo e volta. O próprio ano passado, né, com o Covid, né, pum, caiu e retornou. Mas, desculpa te interromper aí, eu adorei esse, com certeza. Não, é exatamente isso, né? O que a gente sempre fala, né? E esse é o nosso trabalho aqui na Eleven, né? De estudar incansavelmente, todos os dias, o mercado de ações, entender o que a inversão de tendência ali, né? Separar ruídos de realmente algumas mudanças, né, de tendência desses papéis. Então, por isso nós temos mais de 20 pessoas olhando diariamente o setor de ações ali, né, notícias, resultados, né, o que as companhias têm entregue aí, né. Então, só para dar alguns exemplos, né, e nessa dinâmica, né, a seletividade é muito importante. Você investir em boas empresas, né, empresas que você conheça. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Guto, porque hoje, na era da informação, a informação é muito ampla e muito fácil, né? Então, muitas vezes você ouve o vizinho, né, tá num churrasco, tá um amigo falando ganhou sei lá quantos mil em determinado investimento, normal, e nunca fala os erros também, né? Só conta as vantagens. Só o estrago, o tombo não, né? O peixe, né? Pegou o maior peixe, sempre parece história de pescador, né? Exatamente, só conta os pintados que pescou, né? Mas não, o trabalho que deu, quanto tempo ficou lá esperando, né? Dias, às vezes, para pegar um peixe, não fala. E ele não deixou claro se ele pegou na peixaria na volta, né? Exato, tá com a etiqueta do supermercado. Ele pequeno, ele passou ali e pegou um, né? Exatamente. Então, no mercado de ações é muito isso, né? E às vezes muita gente compra um ticker lá, né, e não sabe nem o que é a empresa, o que faz. Para comprar qualquer eletrodoméstico para casa, vai, pesquisa preço, não sei o quê, e às vezes um investimento alto numa ação, né, não sabe nem o que aquela companhia faz. Então, o que a gente sempre fala é busquem se informar, né? Não é porque a gente está falando que gosta da SLC ou da Brasil Agro, da Vale, qualquer companhia que você entenda, né, o que faz. E o que a gente sempre fala, né? Acho que a crise trouxe uma lição muito grande, né? Como você falou, a gente veio de 2016 com uma mudança de governo, a Bolsa numa certa euforia, e muita gente vendendo carro, casa para investir em bolsa ano passado, colocando reserva de emergência também em renda variável, e o ano passado viu, em uma janela de 20 dias, perder metade do valor, né? Então, por conta de pandemia, isolamento social, tudo que aconteceu, né, em março de 2020, né, nós tivemos, em cerca de 20 dias, o Ibovespa saindo de 119 mil pontos para 61 mil pontos, né? E muita gente perdeu muito dinheiro ali. Então, precisa primeiro entender o seu estudo, né? Qual é o seu perfil de investidor ali. Mas deixa eu fazer um parênteses nisso que você acabou de falar, em termos de perdeu e informação.
né? Quando entrou aquela crise que foi, né, da noite para o dia, o mercado despencou 50%, se o cara tivesse ficado quietinho, se ele não tivesse apavorado, porque ele entrou, comprou no oba-oba que você falou, né? Vendi carro, vendi casa, peguei todo o dinheiro que eu tinha, soquei lá na bolsa, a bolsa decolando, e de repente ela deu uma queda, né? Muito forte. Se ele tivesse o conhecimento base e ele ficasse quietinho, como que ele estaria hoje? Então, hoje já teria recuperado boa parte do... foi exatamente o que a gente fez ali, né? Muitos clientes, eu vou vender. Eu falei, não, calma, vamos buscar ali boas oportunidades, faz uma mudança aqui ou ali, ó, a Via Varejo, por exemplo, né, fugindo completamente da nossa pauta aqui, né? Ela chegou a estar negociando R$3,80, R$3,80 no auge da pandemia lá no ano passado. Bateu R$21 alguns meses depois, né? Então, ali naquele pânico todo, né, fazendo movimentos pontuais, teve gente que ganhou muito dinheiro depois, ou aumentando, né? Tinha uma alocação adequada, aumenta um pouco ali, dado essa dinâmica de risco, né? Aumenta um pouco o patrimônio investido em renda variável. Muita gente se deu muito bem o ano passado nesse cenário de crise com informação, né, e ajustes pontuais aí no seu portfólio, né? Mas teve gente que vendeu no desespero, não voltou mais e alocou dinheiro em outro lugar e realmente perdeu dinheiro. Acho que foi uma lição muito, muito importante aí para todos os investidores, né? Entender se você está perdendo o seu sono porque está investindo, provavelmente você está investindo errado, né? Assumindo um risco maior do que o seu estômago aguenta. Né? Ou até mesmo não tem perfil para isso, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas têm perfil. Tem gente que tem perfil para ações, para essa volatilidade, commodities, que tem uma alavancagem muito grande, e tem gente que tem para mini índice, mini dólar, que aquilo ali é rock da pesada, né? Então, é diferente. Então, também tem que saber se tem perfil para isso, mas eu acho que tudo está no conhecimento, no suporte que você tem, né? E na estrutura, exatamente por causa disso. A gente tem que ter uma tranquilidade de um piloto de avião, né? No meio de uma crise que ele tem ali, né? Seja lá a crise que for motor, tempestade, seja lá o que for, a gente tem que ter, eu acho que, essa tranquilidade. Porque eu enxergo duas coisas na Bolsa, a euforia e o pessimismo, né? Então, você tem ali um padrão que está dentro da normalidade, eu digo assim, e de repente você tem uma euforia, e de repente você tem um pessimismo. O que eu vejo hoje nas commodities, né, puxando um pouquinho de volta aqui, em preço de soja, milho, boi e tudo mais, é que a gente tem aí uma demanda muito forte, né, com uma produção até interessante, mas com estoque muito baixo. E nós estamos na euforia. Né, eu vejo isso na soja, eu vejo isso no milho, mas é aquela pergunta, né? Não sei se a Diana acompanha um pouco mais. Diana, eu enxergo o nosso milho no Brasil ainda com espaço de subir mais, se é que isso não vai acontecer também em Chicago. E a soja, a gente lê algumas análises aí de que existe a possibilidade de chegar no final do ano com os Estados Unidos o menor estoque de soja da história americana. E isso vai sustentar esses preços pelo menos por mais 2 ou 3 anos, né? Porque a gente tem que ter climas positivos, produções altas, né? Que é a máxima da economia, né? O preço está alto, muita gente começa a produzir mais, melhor, e você consegue alimentar, os preços começam a cair de novo, né? E você aumenta a expansão de consumo e esse ciclo vai se repetindo. Você acha que existe uma possibilidade a gente vê esses preços realmente, pelo menos falando 2021, porque a produção de grãos é uma indústria a céu aberto e depende de N fatores. De a gente ter esse ano ainda sustentado tanto milho quanto soja, ou a minha visão está na euforia? Olha, no Brasil, né, o que tem um pouco sustentado esse preço do milho
é que essas notícias que você está tendo, a safrinha, né, de milho pode estar comprometida devido à seca em algumas regiões, né? Mas, assim, se você olhar o gráfico do milho, né, você nunca atingiu um patamar tão alto. Então, assim, eu não sou especialista em commodity, mas assim, eu acho que pode até subir um pouco mais antes de se estabilizar, mas eu sinceramente não vejo espaço para subir tão mais, até porque essa safrinha de milho ela vai começar a andar, né? Agora é o momento. A gente estava na entre-safra, né? Então, agora com o aumento da safrinha, difícil subir o milho, subir tão mais, né? Mas de fato, estamos num momento muito bom, né? Você vê globalmente, né, a demanda aquecida, os estoques lá nos Estados Unidos, a produção está aumentando menos que o esperado também. Então, tudo isso tem gerado esse ciclo bastante positivo, né? Eu acho que concordo contigo, porque o mercado é soberano, né? A gente vai depender aí da gente entender como vai ficar para quem consome, né? Porque você tem na outra ponta, você tem alguém que faz o quê? Você tem alguém que consome esse milho, seja para ração, seja para alimento, seja para fazer etanol, né? Seja para o que for, chega um momento que esses preços começam a ficar inviáveis, né? E o mercado vai acabar se equilibrando. A minha grande preocupação, Sim, pode falar. Não, e com esses preços atrativos, você acaba atraindo mais oferta também, né? Então... pois você começa... o que eu vejo, assim, por exemplo, no milho, o gargalo que eu vejo no milho, hoje o estoque, pelo que eu entendo, pelo que eu li, né, que chegou até a mim aqui de alguns clientes, de que esse milho que existe no Brasil está na mão da indústria, ou seja, está na mão de quem consome, né? A trading parece que não tem esse milho, que nem começaram a falar, não, a trading tem o milho, vai pegar esse milho e vai jogar no mercado, vai derrubar o preço. Parece que eles não têm esse milho e não sei se até que ponto que isso equilibraria. A gente teria que buscar milho de fora, né? No Paraguai poderia buscar aí 1 ou 2 milhões de toneladas. Na Argentina talvez conseguisse um pouco mais. E aí sobra os Estados Unidos. Então, o que me assusta, assim, que me apavora um pouco, talvez, seja uma quebra na nossa produção, jogando para baixo de 100 milhões de toneladas aqui no Brasil, né? E isso aí sim, eu acho que a gente começaria a ter problemas de preços e tudo, que serão superados mais cedo ou mais tarde, mas olhando para as empresas que mais consomem, né, teria que ter um cuidado em ter essas ações, né? A gente entra no segundo semestre com a carne, por exemplo, né, frigoríficos, que eles teriam que consumir o boi confinado, mas para você confinar boi e você ter uma alta do preço do milho já a partir do mês que vem, vamos supor assim, eu acho que talvez afete o preço deles. Ou você acha que esse mercado internacional, Carlos, é um mercado que vai absorver o preço que tiver? A China, por exemplo, ela tem a necessidade, a Ásia está com necessidade. Eles vão comprar, eles vão conseguir pagar mais caro por essa carne e favorecer esses exportadores de carne? Como eu falei, né, o déficit entre oferta e demanda de proteína no mercado global é muito alto, né, nunca antes visto, dada
a gripe suína africana lá na China, né? Então, sim, eles têm pagado o preço, né? Provocado esses aumentos e têm pagado o preço que for. A questão é, né? As empresas listadas em bolsa, aí falando de JBS, Marfrig, Minerva, né? Elas têm possibilidade de exportar, né? O problema aqui são os pequenos frigoríficos que atendem o mercado local, né? O mercado local está saturado, a gente vê fim de auxílio emergencial, né? Nós não tivemos auxílio emergencial no primeiro trimestre, ainda, né, isolamento social em diversas regiões do país, então, e a inflação já alta, né? Então, frigoríficos que atendem pequenos frigoríficos que atendem ao mercado local estão tendo que paralisar suas atividades porque não estão conseguindo repassar preço ou acessar a matéria-prima ao custo acessível, né? Então, isso traz uma dinâmica ali mais complicada para o setor. Mas, olhando de novo, né, as empresas listadas em bolsa estão exportando níveis recordes de proteínas, principalmente para a China, né, ao mercado chinês, que tem comprado tudo que tem direito e mais um pouco, né? Então, a gente vê ainda, aí olhando, né, sob a ótica de investimento, né, dos frigoríficos, Minerva, que eu mencionei no início, né, divulgou o seu resultado ontem ali, um resultado muito bom, né? Então, a gente vê o mercado preocupado com o aumento a compressão de margens, né, comprando matéria-prima ali, ou grãos também para ração e tudo mais, em preços mais elevados, mas essas companhias têm conseguido repassar, e são gigantes globais, né, que a gente está falando aí do mercado de proteínas, né, o mercado brasileiro, obviamente, tem uma certa representatividade, mas hoje elas têm operações fora do país aí, que suprem, né, com esse dólar mais alto também, acabam suprindo aí os problemas internos que a gente tem visto. Eu acho que, falando dos frigoríficos, né, você está vendo uma diferença bastante na precificação dos frigoríficos que têm operação nos Estados Unidos, como a Marfrig e a JDS, onde o ciclo do gado está super positivo, né, e a demanda lá está aquecida, né, justamente pela abertura da economia lá. Então, o mercado está precificando isso, enquanto um frigorífico como a Minerva, que não tem operação nos Estados Unidos, está sendo... As ações estão sofrendo um pouco mais, porque o mercado está vendo justamente esse ciclo do boi aqui no Brasil um pouco apertado, né? E de fato, o resultado da Minerva mostrou isso, que o desempenho no mercado doméstico está complicado. O que salvou a Minerva foi as exportações e o resultado da Athena Foods, que foi bastante acima das expectativas, né? Então... É engraçado, né? Porque o que nós estamos conversando aqui é uma situação... Eu não vivi, não lembro de ter vivido isso. Apesar de 1994, a gente teve uma geada que pegou toda a safrinha de milho, mas ela não tinha a importância que ela tinha hoje, né? Ela praticamente dizimou 90% da safrinha em 1994, uma geada que geou até em Brasília, histórica, né? Como foi a de 1975. São geadas generalizadas e que estragaram muito. Mas tinham pesos diferentes, né? A de 94 em relação a hoje, se tiver uma seca aí mais pronunciada ali. Mas a situação do boi, né? A gente está falando que os frigoríficos que não conseguem exportar, os frigoríficos que trabalham no mercado interno estão sofrendo muito, porque não se vende carne aqui no mercado interno aos preços atuais. Consegue exportar porque quem está lá fora tem condição de pagar, ainda mais com o dólar, né, com o real tão desvalorizado. Mas
que é inusitado nessa situação? Você não tem a matéria-prima, né? O que pode vir a ocorrer com o milho, né? Caso a gente tenha uma quebra mais significativa, espero que não, mas que a gente tenha uma quebra mais significativa, e com a soja, né, que nós estamos em plena colheita e a soja subindo de preço em Chicago, e nós aqui em plena colheita também subindo para o produtor interno aqui, né, que recebe em reais. Tem prêmios, etc., né, é mais complexa a conta. Mas isso, e o americano plantando, né, então é isso que cria aí uma situação bastante interessante. Então, lógico, a gente tem que mirar para essas empresas, tanto de proteína ou não, né, mas que estejam no mercado global. Então, eu acho que essa seria uma posição mais completa. O que a gente tem? Abriu agora no Brasil as BDRs, né? O que a gente teria para acessar, Carlos, nesse mercado, se a gente for pegar... Olha, eu quero comprar a Tesla, a Apple, sei lá. Não, mas eu quero comprar alguma coisa na área de alimentos, de proteínas e tal. O que nós temos hoje no mercado que a gente poderia abraçar? Antes de... Só colocando um ponto, né, no que você falou ali da demanda chinesa, né, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a China emitiu ali diretrizes para os produtores ali fabricantes de ração, né, chineses, para reduzir a proporção de farelo de milho e soja na ração de suínos e aves, né, colocando mais, substituindo ali o milho por alternativas mais baratas, como o trigo, por exemplo, né? Então, inclusive a China aí, né, traz um componente ali de preocupação, né, com o mercado global aí de grãos, né? Então, a gente vê aí também, né, essa dinâmica aí de preocupação por parte da China, né? Falando em BDR, né, até outubro do ano passado, só investidores qualificados, né, assim, que investiam acima de 1 milhão e tinham plenos conhecimentos do mercado de ações, né, podiam investir em ações aqui no Brasil, né, em ações de outros países. E a partir de outubro, a CVM mudou ali a dinâmica, colocando ali, né, a opção de todos os investidores poderem participar ou investir em ações de outros países. Então, hoje, né, já são mais de quase 800, quase o dobro, né, dos 420 que eu mencionei, empresas brasileiras listadas na B3. Hoje temos na própria B3, né, uma opção de mais de quase 800 empresas voltadas aí, né, empresas estrangeiras que são listadas aqui no Brasil via BDR, né, que é o recibo, né, de depósito, né, que equivale a uma ação lá fora. A preocupação com o BDR, Guto, é a questão da liquidez, né? Ainda temos pouca liquidez no mercado de BDRs, né? As mais líquidas, obviamente, passam por essas que você falou, na Apple, Tesla, Google, Microsoft, e dentre as mais líquidas não teria aí uma opção aí do setor agrícola, né? A gente tem aí algumas petroleiras mundiais, né? A ExxonMobil, a Chevron, a British Petroleum, mas de grãos, né? Cargill, não temos Cargill? Tem, mas ela não tem pouca liquidez ainda, né? A questão da liquidez... Corre o risco de comprar e casar com ela.
Exato. Esse é o problema. Então, nós realmente estamos precisando aí de uma liquidez maior, né? E esse mercado aumentar. É bom saber que nós estamos com mais de 3 milhões de investidores na Bolsa, né? E que realmente isso seja um início de um caminho muito grande. E legal saber que tem mais 800 ações, né? Quer dizer, a gente tinha 400, agora a gente tem 1.200, sendo que 800 são lá de fora, que existe esse risco de liquidez. E também de dólar, Carlos, o dólar também afeta essa cotação? Também, aí você está suscetível a 2 riscos, né? O risco inerente de um investimento em renda variável e também a variação cambial, né? Então, tem que tomar um certo cuidado aí também. Muito bem, estamos com 56 minutos já, voou, eu nem percebi passar, e um monte de informação, né? Se você ficou curioso, quer entender mais, tem um link aqui embaixo, tá? Da Liberta Investimentos, clica aí, um dos assessores vai lhe atender e pode lhe explicar melhor sobre esse mercado que existe aqui da Bolsa de Valores e se aprofundar nesse assunto e conhecer melhor, porque conhecimento é tudo, né? Então, vamos encerrando por aqui. Diana, fica à vontade para dar um tchau final aí e depois o Carlos. Muito obrigada, foi um prazer aí participar desse programa aí de vocês. E estou à disposição para qualquer coisa. Tá, obrigado. E também só agradecer aí, Guto, o convite, a participação, contem conosco ali, né? Como a gente disse antes de começar, né? O universo do agronegócio é muito amplo, né? Entrando em commodities, a gente nem citou Camil, né? Que aí também é alimento, arroz, feijão, né? Outras empresas ali, o setor de papel e celulose, né, Klabin, tem a Irani também, que é uma ação que nós gostamos muito aqui também, né, de embalagens que passou por uma remodelagem aí recente, setor de óleo e gás aí também, né, com PetroRecôncavo, por exemplo, é uma ação que começou a negociar essa semana, né, também com uma representante interessante aí do setor de petróleo. Então, tem boas opções ali para navegar esse ciclo favorável de commodities, né? Então, busquem informação, né? Se informe, que acho que é primordial aí para qualquer decisão de investimento. Então, só agradecer o convite aí, Guto, e contem conosco aqui da Eleven para as próximas ocasiões aí também. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de abrir a agenda para a gente poder bater esse papo agradável aqui. E realmente, olha, vamos ter que marcar outra, porque foi assim, foi a parte de cima da ponta do iceberg que nós conversamos hoje, né? Então, acho que a gente tem aí um espaço enorme aí. Vamos ver com a nossa produção aí a possibilidade de a gente marcar outro mais para frente, dentro da possibilidade de vocês também, para a gente aprofundar exatamente esses assuntos. Até só esse finzinho que você falou, eu já pensei em 2 programas. Tá? Agradeço, Diana, agradeço, Carlos, tá? Muito obrigado por esse bate-papo, e com certeza nós vamos fazer outros. Bom, para você que está nos assistindo, sábado que vem às 10 horas, não é mais às 9, agora é às 10, tá? Porque eu sempre me confundia, depois mudou o horário. Tá? Assista o De Grão em Grão aqui no canal da Liberta Investimentos, tá certo? E nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos e até sábado que vem.